Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Beleza. Bem, pessoal, então, igual eu havia avisado no nosso grupo, né, que hoje o tema da aula é ética em pesquisa científica. Aí eu estruturei a aula falar um pouco sobre normas internacionais e nacionais de ética em pesquisa. Vou focar principalmente na ética em pesquisa com seres humanos, que é a que a gente mais realiza, mas vou falar um pouco sobre ética em experimentação animal e finalizar fazendo alguns comentários sobre a ética em publicação científica. Bom, então, em relação à pesquisa com seres humanos, né, ou material de origem humana, né, não é só com o paciente, mas também com uma amostra de sangue, uma lâmina de um tecido do paciente, um questionário que você faça com a pessoa, né, então tem várias formas da gente fazer a pesquisa com seres humanos. E todo esse material que é de origem humana também envolve uma aprovação ética, uma autorização por parte do sujeito da pesquisa, né? Então, é disso que nós vamos tratar aqui hoje nessa aula, principalmente. E a ideia de fazer pesquisa com seres humanos na área da medicina é que a gente quer conhecer, né, os processos fisiológicos, entender os mecanismos das doenças, tentar desenvolver um novo tratamento ou uma nova técnica cirúrgica, uma nova tecnologia de exame, testar uma nova intervenção terapêutica, testar uma vacina. Então, tem um monte de coisas que a gente precisa de fazer pesquisa com o ser humano para avançar na área da medicina. E claro que para isso a gente tem que ter alguns parâmetros éticos para fazer a pesquisa de uma forma adequada e segura. Bem, então, um conceito importante seria o conceito de pesquisa clínica ou ensaio clínico, né? Então, um ensaio clínico seria qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e ou outros efeitos de produtos, né? No caso, um tratamento novo, pode ser uma vacina, pode ser um imunobiológico, enfim, né? Alguma intervenção que a gente vai fazer. E também para identificar reações adversas ao produto em investigação. E o objetivo é, basicamente, comprovar que é seguro e que é eficaz. Né? Então, quando a gente está testando um novo fármaco, se ele não for seguro, tiver efeitos adversos graves, a gente interrompe esse teste e para de investigar esse fármaco, porque ele teve efeito adverso grave. Outro motivo para a gente não utilizar o fármaco é tudo bem, ele é seguro, ele não teve nenhum efeito adverso, mas ele não foi eficaz, quer dizer, ele não foi diferente do placebo. Então, ele também não deve ser usado em seres humanos, né? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de fazer um ensaio clínico para comprovar tanto a segurança quanto a eficácia. É claro que antes da gente fazer um ensaio clínico, vários testes pré-clínicos de segurança já foram feitos, né? Então a gente não vai testar pela primeira vez um monte de indivíduos, né? A gente já fez teste em animais de experimentação, em grupos menores, né? Que seriam os estudos pré-clínicos com animais, os estudos clínicos fase 1 e 2, em grupos menores de indivíduos, para a gente fazer um ensaio clínico randomizado com um grupo maior de pessoas. Mas é claro que se durante esse ensaio clínico detectar um efeito adverso grave, esse ensaio clínico é interrompido. E a outra questão é que se com o ensaio clínico a gente verificar que não teve diferença na eficácia, aí esse fármaco não vai ser comercializado. É isso que se espera, né, do ensaio clínico. Bom, mas além de ensaio clínico, né, que seria uma pesquisa com intervenção, a gente tem outros estudos diferentes, né? A gente tem estudos epidemiológicos, que dependendo do teor do estudo, às vezes nem precisa de uma aprovação ética. A gente tem estudos de serviços de saúde, a gente tem estudos com animais, que aí a gente vai
vai ter uma aprovação ética no Comitê de Ética de Experimentação Animal. A gente tem estudo com células, né, de pacientes, aí realmente a gente precisa que esses pacientes autorizem o estudo. E a gente tem algumas análises até de bioinformática em bancos de dados, né, e que, dependendo do banco de dados, também a gente não precisa de aprovação ética, né? Se for um banco de dados anonimizado, de domínio público, aí não é necessário que haja uma aprovação ética. Por outro lado, se for um banco de dados a partir de coleta de material de pacientes, de indivíduos, né, de pessoas, aí a gente vai ter que ter a aprovação ética para esse estudo. Bem, opa, nossa, voou aqui, peraí. Ó, eu tô ao contrário. Esse meu mouse aqui é louco. Bom, então, um pouco da história dos ensaios clínicos, né? É interessante que o primeiro ensaio clínico com grupo controle randomizado da história aconteceu em 1948, né? Foi organizado por esse Sir Austin Bradford Hill, e esse estudo foi usando o tratamento de streptomicina para tuberculose pulmonar. Foi publicado no British Medical Journal, né, e mostrou a eficácia da streptomicina para o tratamento da tuberculose pulmonar. Então, não tem muito tempo que foi feito esse primeiro ensaio clínico com grupo controle randomizado, né, que foi publicado. E claro que para realizar, né, qualquer pesquisa que envolva seres humanos, tem alguns princípios gerais, né? Então, um deles é o princípio de que a pessoa deve consentir a sua participação em um determinado estudo, né? Ou vai usar uma amostra de sangue dessa pessoa, ou vai usar uma entrevista que essa pessoa fez, a resposta de um questionário, enfim, se essa pessoa vai participar do estudo, então ela vai tomar um novo medicamento, ela tem que dar esse consentimento e geralmente assinar esse consentimento, né? E esse princípio do termo de consentimento é um princípio historicamente antigo, né? Então, essa citação de 1767 diz que é razoável que o paciente deveria ser informado sobre o que vai ser feito com ele. Quer dizer, a ideia de que para eu consentir a participação em alguma coisa, eu tenho que saber o que vai acontecer comigo, né? Então, isso é um princípio muito claro. E essa outra citação aí de 1898, do William Osler, que diz o seguinte: se eu deliberadamente injetar um veneno de natureza virulência, né, conhecida num ser humano, a não ser que eu obtenha o consentimento desse ser humano, isso é crime. Né? Então, a ideia é que todo estudo que você vai fazer, toda intervenção, ou mesmo que você vai usar alguma amostra da pessoa, algum dado de um questionário que você fez, essa pessoa tem que consentir a participação dela no estudo. Né? Se for um indivíduo adulto, ele mesmo consente. Se for uma criança ou uma pessoa que não consegue responder pelos seus atos, vai ser um cuidador que vai consentir. Quer dizer, no caso da criança, geralmente os pais, no caso de um idoso com demência, alguma coisa assim, o responsável legal por aquele idoso, né? Por exemplo. Então, é sempre essencial que haja um consentimento. Aí. Bem, em relação ao histórico de ensaio clínico no Brasil, o primeiro ensaio clínico que aconteceu foi, a empresa que fez foi a Merck Sharp Dohme. O ensaio clínico incluiu 900 pacientes, e para que o Brasil pudesse participar desse ensaio clínico, houve a necessidade de criação de uma estrutura específica para atender as exigências internacionais de boas práticas clínicas. Né? Então, para o Brasil participar, teve uma visita da FDA, né, da Food and Drug
Administration, a companhia americana, para fazer uma auditoria no Brasil, para ver se o Brasil estava em condições para participar de ensaios clínicos, e o Ministério da Saúde, em 1996, teve que regulamentar as pesquisas com seres humanos no país. Então, foram escritas várias normas para a realização de pesquisas com seres humanos. Isso nessa época dos anos 90. Então, a primeira resolução, né, uma resolução importante, que foi a Resolução 196 de 1996, do Ministério da Saúde, né, Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, essa resolução orientou o surgimento dos comitês de ética em pesquisa, como que eles deveriam funcionar, e criou também o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. E quais áreas temáticas específicas teriam que ser encaminhadas para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, por exemplo, se for um ensaio clínico randomizado de grande porte, o comitê local aprova, mas tem que mandar para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Se for um estudo, por exemplo, com algumas populações específicas, tem que mandar para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, tem alguns temas que exigem que seja enviado para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Não basta aprovação no comitê local de ética, né? É claro que não é a maior parte dos estudos, né? A maior parte dos estudos, na grande maioria das vezes, são estudos de banco de dados, avaliação de amostras de sangue, de urina, enfim, esses aí não precisam, obviamente, ser aprovados no Comitê Nacional, eles podem ser aprovados nos comitês de ética locais em pesquisa. Bom, outro marco importante, né, nos anos 90, no final dos anos 90, foi a criação da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência. Né? Então, essa sociedade ela começou a fazer cursos sobre ensaios clínicos para fornecer certificados a profissionais médicos, outros profissionais de saúde, para poderem participar desses grandes ensaios clínicos randomizados. Quer dizer, essas pessoas aprendiam quais eram os princípios, os cuidados, como que deveria ser a participação no ensaio clínico, os formulários a serem preenchidos, enfim, todo o passo a passo para participar no ensaio clínico. Bem, a Anvisa também, ela foi estabelecida em 1999, e a partir da Anvisa, muita coisa foi regulamentada. Né? Então, dentro da Anvisa, a gente tem a gerência de pesquisa clínica e ensaios clínicos, que deve avaliar também esses ensaios clínicos, acompanhar a realização desses ensaios clínicos grandes no nosso país. A gente tem também a gerência de pesquisas, ensaios clínicos, medicamentos biológicos e novos, que é específica para alguns tipos de medicamentos. Né? Então, por exemplo, hemoterápicos, imunobiológicos, tem um órgão específico dessa gerência de pesquisas, ensaios clínicos, medicamentos biológicos e novos, que é essa CPBIH, que é a Coordenação de Produtos Biológicos e Hemoterápicos. Tem também um outro comitê que é para coordenação de medicamentos sintéticos e semissintéticos, e a GPEC, né, que é a geral, que é a Gerência de Pesquisa Clínica e Ensaios Clínicos. Então, dependendo do tipo de composto que vai ser analisado, tem outros órgãos dentro da Anvisa que supervisionam e acompanham essa realização. Então, tudo muito regulamentado, muito regulado, e isso é importante porque traz maior segurança. Né? Então, quando, por exemplo, o Brasil vai participar de algum grande ensaio clínico, algum centro brasileiro, o que vai acontecer vai ter uma aprovação no Comitê de Ética local, aí vai para o Comitê Nacional de Ética, e o Comitê Nacional de Ética encaminha para, se ele aprovar, encaminha para a Anvisa acompanhar esse processo. Bem, então, aí mais específico dos ensaios clínicos. Outras coisas que aconteceram também importantes,
em relação ao nosso país para regulamentar a pesquisa foi a criação do CISNEP, que é o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que acompanhava projetos que não necessariamente passavam pelo CONEP, acompanhava de modo geral os diferentes comitês de ética em pesquisa, e o DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, que também participava do acompanhamento de alguns projetos de pesquisa. Toda essa regulamentação, né, principalmente em relação aos ensaios clínicos, que era a área de maior exigência, fizeram com que houvesse os profissionais brasileiros fossem ensinados de como que são os formulários necessários nos ensaios clínicos, né? Então, por exemplo, esse Clinical Research Organization, é um formulário para você preencher no ensaio clínico. O Case Report Form é um formulário para você relatar, por exemplo, eventos adversos que aconteçam com algum paciente que está fazendo o ensaio clínico, os procedimentos operacionais padrões, quer dizer, qual que é o passo a passo, como que vai ser organizado aquele ensaio. Então, essa regulamentação toda foi organizada no nosso país, mais ou menos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Bem, mas é claro que assim, essa regulamentação para o ensaio clínico é muito mais burocrática, muito mais complexa, mas nem toda pesquisa vai ser necessário ter toda essa complexidade, né? A maior parte dos estudos que envolvem seres humanos, mas que não há intervenção, quer dizer, que eu não estou testando um novo remédio, eu não estou fazendo um procedimento ou alguma coisa que interfira com o tratamento, geralmente não é necessária essa aprovação mais complexa. A gente pode ter uma aprovação nos comitês de ética em pesquisa das diferentes instituições. Mas, independente de tudo, qualquer estudo que for ser feito envolvendo seres humanos, ele tem que ser submetido para apreciação de um comitê de ética em pesquisa. E esse comitê de ética em pesquisa, ele pode aprovar de uma vez, dar recomendações, ou aprovar, mas encaminhar para o Comitê Nacional. Esse Comitê de Ética em Pesquisa é que vai avaliar o que aquele estudo pretende fazer, como que está a organização e tudo. Nós vamos explicar isso aí com um pouquinho mais de detalhes. Então, gente, tem algumas normas sobre o Comitê de Ética em Pesquisa. Ele deve ter, no mínimo, 7 membros, isso é uma exigência legal, né? Nas resoluções prevê isso. E dentro dessa ideia, é importante que eles tenham profissionais de áreas diferentes, tá? Então, é recomendável que ele pode ter profissionais da área da saúde, mas deve ter gente também de ciências sociais, de áreas humanas. É interessante que o comitê de ética tenha diferentes olhares sobre o tema, né, a ser discutido. E ele tem que ter pelo menos um membro da sociedade. O que a gente fala em membro da sociedade? Claro que os profissionais de saúde, as pessoas das áreas sociais, humanas, exatas, são pessoas da sociedade. Mas quando fala em membro da sociedade, é uma pessoa leiga que não trabalha com pesquisa, não está vinculada à universidade, para ser um representante dos sujeitos que vão ser voluntários para aquela pesquisa, né? Como se fosse um representante dos indivíduos que participariam da pesquisa. Então, geralmente na UFMG, eles chamam algum funcionário técnico-administrativo que não exerça nenhuma função de pesquisa, nada disso, para atuar como um membro da sociedade, né? Então, geralmente é feito dessa maneira. O trabalho no comitê de ética não pode ter remuneração, é um trabalho voluntário, e você pode lançar a mão se os membros do comitê de ética estão em dúvida sobre alguma questão referente a um projeto, talvez uma área muito específica, eles podem utilizar um consultor, alguém da universidade, geralmente, se for o comitê da UFMG, ou se for um comitê de um hospital, pode chamar um médico especialista em alguma área do estudo, né?
para dar algum parecer sobre aquele projeto que está tendo alguma dúvida por parte do comitê de ética. Então, isso também pode acontecer. Esse consultor, ele deve manter tudo em sigilo, ele não deve comentar sobre nada referente ao projeto e apenas responder o que o comitê de ética está perguntando, né? Então, isso pode acontecer também. Além disso, né, é importante que os documentos referentes à avaliação do projeto sejam mantidos. Antigamente era complicado, gente. A época que eu fiquei no Comitê de Ética da UFMG, eu fiquei lá 12 anos. Já tem muito tempo, não sou mais de lá, não, graças a Deus. Mas era tudo papel. Então, a gente ia avaliar os projetos, a gente levava uma papelada danada para casa e a gente morria de medo de alguém roubar aquele papel, porque era o único documento que a gente tinha do projeto para avaliar e esses papéis ficavam arquivados numa sala grande, tinha que ficar pelo menos 5 anos após o encerramento do projeto. Felizmente, isso modernizou, né? Eu estava no COEP quando criou a plataforma Brasil, e hoje tudo é por via eletrônica. Então, a gente os projetos são armazenados em nuvem, em banco de dados, não mais aquela papelada absurda que existia antigamente. Né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito, foi um avanço muito bom. Outra coisa muito importante é que o avaliador, né, o parecerista, o membro do comitê de ética que vai avaliar um trabalho, ele vai fazer isso sem receber nenhuma influência externa. Então, assim, ele não deve conversar com o autor do projeto, isso não pode ser feito. Ele vai fazer o parecer com toda a liberdade, vai anotar, se ele tiver dúvidas, ele pode mandar por meio de um documento para o autor do projeto responder. Mas ele não pode ficar trocando ideias, nada disso. Ele tem que fazer um trabalho sigiloso, fazer um parecer, e aí esse parecer vai ser discutido numa reunião geral com os demais membros do comitê de ética, e uma vez aprovado o parecer daquele membro do comitê de ética, esse parecer vai ser transmitido ao pesquisador responsável. Né? Então, vai ser mais ou menos essa a estrutura do trabalho. Então, gente, o que o membro do comitê de ética vai fazer? O principal seria emitir parecer de projetos de pesquisa, é a atividade principal que o parecerista, né, que o membro do comitê de ética faz. E geralmente os pareceres vão ser os seguintes: aprovado, quando está tudo certo, o projeto cumpre com todas as exigências éticas, o termo de consentimento livre esclarecido está muito bem escrito, está claro, tem todos os requisitos e recomendações necessárias. Pronto, esse projeto é aprovado. Ele pode achar que tem algum probleminha, alguma coisa que faltou, que precisa informar melhor. Por exemplo, o TCLE, né, o termo de consentimento livre esclarecido, está numa linguagem muito complicada, que os sujeitos da pesquisa não vão entender. Então, ele pode pedir para o pesquisador tornar a linguagem mais acessível, de mais fácil compreensão. Aí o pesquisador vai responder e mandar um novo TCLE, por exemplo. Então, isso é uma pendência que pode ter. E assim, o parecerista pode levantar outras pendências. Ah, o estudo vai ser realizado, vamos dizer, num determinado centro de saúde, não tem aprovação do centro de saúde para o estudo ser feito lá, ele pode pedir essa aprovação. Às vezes está faltando algum documento que julga-se importante, isso pode ser pedido. O parecer pode ser de retirada do projeto do comitê de ética, quando o parecerista, né, o membro do comitê de ética, junto com os demais membros na reunião geral, chega à conclusão que aquele projeto não precisa ser avaliado no comitê de ética em pesquisa. Né? É um tipo de estudo que não precisa de aprovação ética, não precisa de termo de consentimento, então ele sai do COEP, né? do comitê do CEP ou do COEP, do Comitê de Ética em Pesquisa. O projeto pode ser não aprovado quando o projeto infringe alguma norma ética muito grave. Eu nunca vi um projeto ser não aprovado.
tá? E o que pode ser infringir uma norma ética muito grave? Pode ser do tipo, há uma denúncia que os pesquisadores começaram o estudo antes da aprovação no comitê de ética. Isso pode ser considerado um motivo para não aprovação. Se houver uma denúncia que tem provas e tudo, né? Isso é um motivo. Outro motivo, às vezes o estudo prevê um determinado procedimento que não é seguro para os voluntários da pesquisa, alguma coisa que não pode ser realizada. Isso aí seria um motivo para não aprovação. Porque, na maioria das vezes, os projetos só têm algumas coisas que precisam melhorar, ajustar, tem algumas pendências, mas eu pelo menos, nunca vi um projeto que fosse não aprovado no Comitê de Ética o tempo que eu fiquei lá. Bom, o projeto também pode ser aprovado e encaminhado para o Comitê Nacional de Ética, se ele for um estudo de um ensaio clínico randomizado de grande porte, for um estudo de áreas temáticas específicas, por exemplo, estudos com populações indígenas têm de ser aprovado no Nacional de Ética em Pesquisa. Então, tem algumas áreas de pesquisa que precisam passar no Comitê Nacional. Então, aí, esses são os pareceres. Tudo deve ter confidencialidade dos dados, né? Então, você não deve ficar comentando com outros colegas os projetos que você está avaliando, a não ser com os colegas do comitê de ética que você vai discutir os projetos. Mas fora dali, não. Você não deve sair falando com outras pessoas, né? É um trabalho que deve ser feito de forma sigilosa. Então, basicamente, seria esse o trabalho principal, né, do Comitê de Ética em Pesquisa. Outros trabalhos que o Comitê de Ética em Pesquisa pode ter é se algum pesquisador tiver dúvidas sobre como escrever um termo de consentimento livre esclarecido. Um membro do Comitê de Ética pode explicar como que deve ser o termo de consentimento, que aspectos ele deve abordar, né? Então, isso é tranquilo de fazer. Pode também o comitê de ética ensinar alguma coisa para os pesquisadores que tenham dúvida, né? Como que é a tramitação de determinados projetos, quais instâncias ele tem que ser aprovado. Então, esse tipo de ação educativa e consultiva, os membros do comitê de ética devem fazer. E a outra atribuição do membro do comitê de ética é requerer instauração de sindicância na instituição se houver uma denúncia de irregularidade de natureza ética nas pesquisas. Eu também nunca vi isso acontecer, tá, gente? Assim, alguém denunciar alguém infringindo alguma questão ética. Eu também nunca vi isso acontecer, não. E nesse caso tem que comunicar ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa também. Bom, sobre então o termo de consentimento, né? Ele é muito importante porque a pessoa tem que assinar esse termo de consentimento, consentindo a sua participação, ou dela própria, ou de alguém por quem ela é responsável, né? E isso é extremamente importante, né? E esse documento tem que ser guardado com o pesquisador, uma cópia com a pessoa que assina, uma cópia com o pesquisador desse termo de consentimento livre e esclarecido. Nesse termo de consentimento, tem algumas coisas que são muito importantes. A primeira é que esse termo de consentimento, como ele se aplica geralmente a alguém leigo, que não é da área médica, né, não trabalha com pesquisa, ele tem que ter uma linguagem acessível. Né? Então, por exemplo, são os pais de pacientes com uma determinada doença. Tem que ter uma linguagem acessível para os pais dos pacientes entenderem por que você está querendo fazer aquela pesquisa com os filhos deles. Né? E assim sucessivamente. Nesse termo de consentimento, tem que estar explicando o motivo da pesquisa, quais que são os objetivos dessa pesquisa e quais que são os procedimentos que vão ser feitos. Então, por exemplo, se for coletar sangue e urina dos pacientes, tem que explicar. Ó, vai coletar sangue, vai funcionar a veia, pode doer um pouco, mas vai ser feito com asepsia, com cuidados. Isso tudo tem que estar explicado
no protocolo, né, no termo de consentimento. Desconfortos que o paciente possa ter, quais que são os riscos, né? Por exemplo, uma coleta de sangue. Pode ter um hematoma, pode ter que furar mais de uma vez, essas coisas têm que estar explicadas, né? E benefícios, no caso, se houver algum, geralmente é para melhor compreensão daquela doença, para entendimento do caso, alguma coisa assim, né? É, é, como que vai ser acompanhado aquele paciente, qual assistência que vai ser prestada, né? Isso tem que estar esclarecido, que a pessoa tem direito de recusar, ela tem toda a liberdade de não querer participar do estudo, tá? E ela pode recusar isso a qualquer momento, que vai haver sigilo, a identidade da pessoa não revelada, né? Todos os dados vão ser destinados unicamente à pesquisa, e que não há forma de ressarcimento, quer dizer, a pessoa não é paga para participar da pesquisa. Isso é proibido no Brasil, tá, gente? Assim, você pode ajudar a pessoa, por exemplo, com um vale-transporte, para ela poder ir para o dia da coleta da pesquisa, você pode dar um ticket de alimentação, isso pode, porque você está fazendo a pessoa se deslocar, a pessoa às vezes vai ficar o dia inteiro participando de uma pesquisa, que tem entrevista, que tem coleta de amostra, tudo bem, isso aí você pode fazer, mas você não pode pagar um indivíduo por ele estar participando de uma pesquisa no nosso país, isso é proibido. Então, são essas as exigências e características que o termo de consentimento tem que conter, né? E a pessoa tem que entender exatamente isso tudo. E outra coisa que tem no termo de consentimento é alguma forma de contato com o pesquisador principal, caso a pessoa queira algum esclarecimento, tenha alguma dúvida, ela vai ter lá ou um telefone, ou um e-mail, alguma forma para contactar os responsáveis pela pesquisa, né? Então, isso aí também tem que estar lá no termo de consentimento livre esclarecido. O termo de consentimento é aprovado, né, é elaborado pelo pesquisador responsável, ele vai ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ele tem que ter assinatura do participante da pesquisa ou do seu representante legal, né? Por exemplo, se é uma criança, quem vai assinar é o pai ou a mãe, né? Que é o representante legal. E são duas vias, uma é entregue para o participante ou para o representante legal, e a outra é arquivada com os pesquisadores, né? Com o grupo da pesquisa. Então, vai ser feito dessa maneira. Um comentário antes de passar para a ética e experimentação animal é o seguinte: o termo de consentimento livre esclarecido, ele vai ser assinado pelo representante legal, né? Dá exemplo aí de crianças e adolescentes, ele sempre vai ser assinado pelo representante legal. Mas, se for uma criança mais velha, que já é capaz de ler, de entender bem, um adolescente que já é capaz de ler, de entender bem, tem que fazer também o que a gente chama de termo de assentimento. Quer dizer, ele não pode dar consentimento, mas ele pode autorizar, ele pode aceitar participar da pesquisa. Se o adolescente ou a criança mais velha não assinarem o termo de assentimento, eles também não vão participar da pesquisa, não. Então, além do pai e da mãe assinar o consentimento legal, né, esse é o termo principal, o pesquisador que lida com essas faixas etárias tem que fazer para a criança, idade escolar, para o adolescente, um termo de assentimento, onde a linguagem tem que ser de forma adequada para aquela criança e adolescente entenderem a pesquisa, e ele também vai assinar consentindo, né? Mas claro que não basta ele assinar, vai ter que ter a assinatura dele e do pai e da mãe dele. Mas precisa também dele concordar com a participação. Não basta o pai e a mãe dele concordarem, né? Então é importante isso daí. E geralmente eu já vi até criança e adolescente convencer o pai e a mãe de que queria participar da pesquisa porque achava importante. Então, tem essas coisas também que acontecem. Mas ambos têm que assinar com toda certeza. Né? Só para. Eu esqueci de falar isso,
Mas aí precisa disso também. O termo é bem parecido, às vezes ele muda um pouquinho só a linguagem, se for uma criança de 8, 9 anos, às vezes se adequa a alguma coisa. Mas é bem parecido com o termo que os pais assinam. Bem, sobre a ética em experimentação animal. Então, experimentação animal é feita desde a antiguidade, né? Muitas descobertas foram baseadas em experimentação animal, né? Porque acaba que você pode testar mais coisas, pode descobrir funcionamento de diferentes órgãos, né? Então, por exemplo, circulação do sangue, função pulmonar, algumas técnicas de anestesia foram inicialmente investigadas em animais de experimentação. Os primeiros princípios éticos propostos para a experimentação animal foram em 1831, e a primeira lei sobre ética em experimentação animal aconteceu na Grã-Bretanha em 1876. Então, também não é uma coisa tão antiga, né, a normatização. Os princípios, né, que foram propostos em 1831 foram propostos por esse pesquisador, o Marshall Hall, e ele fala as seguintes coisas, que esses princípios são usados até hoje, que um experimento nunca deve ser realizado se a informação necessária pode ser obtida por observação. Quer dizer, você não vai abrir um animal, tirar um órgão, se tiver alguma coisa que você possa avaliar de outra forma, sem ter que sacrificar o animal, sem ter que fazer um experimento mais invasivo, né? Então, essa é uma ideia. Nenhum experimento deve ser feito se não tiver um objetivo claro, definido e execuível. Claro, né? Isso eu acho que é muito óbvio, mas é importante que toda pesquisa tem que ter um motivo para fazer, tem que ter uma razão. Se não houver essa razão bem estabelecida, essa justificativa clara, os objetivos, não tem como aprovar isso. Outro princípio que ele fala é que os pesquisadores devem conhecer trabalhos anteriores para evitar repetição desnecessária. Isso também é uma coisa bem importante, né? Quer dizer, se determinado teste, determinada técnica já foi estabelecido em experimentos anteriores, não tem necessidade de você repetir. A não ser que você vá fazer uma inovação, uma coisa nova, mas não uma repetição desnecessária. Experimentos justificáveis devem ser feitos sem ou com o mínimo de sofrimento possível. Então, o animal sempre tem que ser anestesiado, tem que tomar analgésico, né? Então, você não vai, por exemplo, fazer um procedimento que envolva dor sem as medidas de prevenção da dor, né? Prevenção e tratamento da dor. Então, sempre com o mínimo de sofrimento. As técnicas de eutanásia também devem ser estabelecidas dentro das normas exigidas, enfim, tudo isso aí tem que estar bem claro no projeto de pesquisa. E todo experimento deve prover o máximo de informações, diminuindo a necessidade de repetição. Então, se você está estudando, por exemplo, quais que são as consequências de uma determinada doença, né? Vamos dizer, uma infecção por um agente no animal, é importante que você, depois que sacrifique o animal, retire todos os órgãos para você poder estudar. Efeitos hepáticos, efeitos renais, efeitos do sistema nervoso central, para você poder aproveitar ao máximo aquele experimento e tirar o máximo de informações possíveis. Né? Então, recomenda-se até que, mesmo que você não vá avaliar todos os órgãos, que você os retire, conserve para estudos posteriores não necessitarem de sacrificar outros animais, por exemplo. Né? Então, essa é a ideia de tentar obter o máximo de informação, diminuindo a necessidade de repetir aquele experimento, aquele estudo. Bom, todo projeto de pesquisa com animais, né, deve passar por um comitê de ética em experimentação animal, e o Comitê de Ética em Experimentação Animal, ele vai avaliar fundamentalmente os seguintes aspectos. Se a justificativa científica para realizar o projeto está adequada, se ela é plausível, se é um estudo que é relevante, que deve ser feito.
Se realmente há necessidade de uso de animais no projeto, isso tem que estar bem claro nesse projeto. Se foram explicitadas pelos pesquisadores quais medidas serão usadas para diminuir ou eliminar o sofrimento dos animais, técnicas de anestesia, técnicas de analgesia, formas de sacrificar o animal de forma adequada, enfim, isso tudo tem que estar explicitado. Os cuidados necessários com o bem-estar dos animais, onde que eles vão ficar abrigados, como que vai ser a alimentação, hidratação, enfim, isso tudo tem que estar especificado. E geralmente é importante que no grupo de pesquisadores existam pessoas que possuem experiência com experimentação em animal, né, qualificadas para realizar aquele tipo de trabalho, de procedimentos, também é importante. Então, esses aspectos vão ser exigidos, né, no projeto, e o comitê que avalia vai pedir ao pesquisador esclarecimentos, caso não estejam claros alguns desses aspectos que eu mencionei. Ou então vai dar orientações. Olha, a técnica de diminuir a dor não foi explicitada, por favor, discrimine, coisas desse tipo. Bom, gente, o último tópico que eu vou falar hoje é sobre ética em publicação científica, né? Então, são alguns princípios básicos, né? É claro que toda pesquisa deve ser conduzida de forma ética e dentro da lei, né? Então, em qualquer projeto, né, ou artigo que você está publicando, você tem que explicitar lá a aprovação no comitê de ética, como que isso foi feito, né? Sempre tem um tópico. Quando não é uma revisão de literatura, quando não é algum estudo que não envolva pacientes, tudo bem, mas se é um estudo que envolva seres humanos ou animais de experimentação, tem que estar lá especificado que houve aprovação no comitê de ética da instituição tal. Geralmente a gente põe até o número da aprovação, protocolo, e comenta alguma coisa sobre esse aspecto, né? Que sempre tem um tópico lá de aspectos éticos. É, os resultados, né, do projeto de pesquisa, eles têm que ser apresentados de forma clara, honesta, sem fabricação, falsificação ou manipulação inadequada dos dados. Né? O que é isso? Às vezes a pessoa monta uma figura que não é exatamente o resultado do experimento dela. Isso é horrível, né? Porque se a revista descobre, antes de publicar, ela recusa o artigo. Mas se essa descoberta for feita depois do artigo publicado, ela pede a pessoa para se retratar, tira o artigo de circulação, divulga amplamente esse problema. Então, assim, é uma coisa que a gente fala assim, nossa, mas não é possível que a pessoa faça isso. Mas infelizmente faz, né? Porque quem faz pesquisa é ser humano. E tem ser humano que presta e tem ser humano que não presta. E o ser humano que presta pode fazer pesquisa, assim como o ser humano que não presta, né? Mas essa coisa de manipular os dados é claro que não poderia acontecer, mas infelizmente acontece. Métodos têm que ser descritos claramente, de forma que outra pessoa possa repetir aquela pesquisa. Outra coisa importante é que o estudo tem que ser original, você não pode submeter o mesmo artigo é, é, simultaneamente para revistas diferentes. Você pode até submeter o artigo para uma revista, ela recusar e se submete para outra. Isso não tem problema, não. Porque aí você está tentando publicar seu artigo, aquela revista recusou, ele não vai aparecer. O que não é admissível, e que a gente às vezes vê acontecer, é um estudo ser publicado duas vezes em revistas, o mesmo estudo idêntico, publicou em dois momentos em duas revistas diferentes. Infelizmente, a gente vê isso acontecer. Isso não pode. Hoje em dia é muito difícil de acontecer porque tem muito software que busca as similaridades, que busca essas coisas muito parecidas. E aí acaba questionando o autor, mas é uma coisa que não deve acontecer. Outra coisa que às vezes acontece, né, falando essa questão do texto original, é que
Hoje em dia, as revistas, para evitar essa publicação repetida, elas têm alguns softwares que buscam linguagens semelhantes em diferentes artigos. E, às vezes, ela pode achar um outro artigo do mesmo pesquisador que usou um método muito parecido e a descrição está muito parecida. Geralmente, a revista entende que isso não é uma publicação repetida, mas ela pede para o autor modificar um pouco o texto para não parecer que copiou ou colou. Né? Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Geralmente, mesmo que a gente vá descrever uma metodologia que a gente já utilizou em outro estudo, o mesmo método, né? Por exemplo, ensaio imunoenzimático, é o mesmo método, eu dosei nesse estudo, dosei naquele. Tenta mudar um pouquinho o texto para não ficar super idêntico. Claro que algumas palavras vão ser idênticas, né? A palavra ensaio imunoenzimático vai ser idêntica, mas às vezes você tenta escrever um pouquinho diferente para não parecer que você só cortou e colou. Então, isso é uma recomendação também, que geralmente as revistas pedem, que a gente tenta fazer também. Outra coisa importante é que todos os autores do artigo têm que ser responsáveis pelo conteúdo daquele artigo, quer dizer, tem que ter participado de alguma maneira naquele artigo. E tem que aprovar a versão submetida daquele artigo. Né? Então, isso é um outro ponto importante. Tem tem uma pessoa, né, uma pessoa antiga da faculdade, que colocava nos artigos próprios, como também autora, a mãe dele, sendo que, desculpa, até falei que é homem, né? Mas era homem mesmo. Colocava a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele gerou ele. Então, ela era autora de tudo que ele publicava, sendo que a mãe dele não era pesquisadora, acho que nem sei se estava viva na época. Enfim, não pode, tá, gente? Assim, né? Parece bobeira falar isso, loucura, mas é verdade. Teve esse caso aí. Assim, as revistas nem sabiam, porque muitas vezes você pode ter autores de sobrenome iguais que são parceiros de pesquisa, né? Não tem problema não. Mas no caso era isso. E ninguém ficou sabendo porque ele, né, simplesmente colocava. Bom, então a gente tem que ter esse critério. Outra coisa importante é saber colocar a ordem correta do nome dos autores, né? Porque isso tem que ser baseado na contribuição que cada autor deu na pesquisa. Então, geralmente, como que a gente coloca, né? Como que é essa ordem correta? O primeiro autor deve ser aquele que executou aquela pesquisa, que foi quem fez a maior parte do trabalho, entre aspas, braçal daquela pesquisa, né? Coleta dos dados, os procedimentos laboratoriais, o que foi pertinente àquela pesquisa. O segundo autor é a segunda pessoa que mais ajudou nesse trabalho braçal dessa pesquisa. O último autor é o orientador dessa pesquisa, quem orientou aqueles outros autores a realizarem aquela pesquisa. Geralmente é quem revisa o artigo, submete o artigo. O penúltimo autor geralmente é um co-orientador, se houver, ou quem que, além do orientador, deu maior contribuição intelectual para aquele estudo. Então, os principais nomes de um trabalho devem ser o primeiro e o segundo, o penúltimo e o último. Os outros nomes você vai colocar de acordo com a contribuição, mas sabendo que o primeiro, o segundo e o penúltimo e o último devem ser os principais. O primeiro e o segundo do trabalho mais de execução, trabalho braçal, e o penúltimo e o último do trabalho mais de orientação do estudo. Tá? Então, esse é o jeito correto de colocar a autoria. Outra coisa importante que tem que estar no artigo é os financiamentos que foram obtidos para a realização daquela pesquisa, reconhecer os financiamentos, e se houver algum conflito de interesse, tem que ser discriminado. Por exemplo, os autores estão testando um remédio e eles são do laboratório que fabrica o remédio. Então, ele tem que explicitar isso. Ele pode até fazer o teste, não tem problema não, mas ele tem que explicitar esse conflito de interesse. Então, isso tem que estar bem explicitado, bem claro, porque se ele não explicita e isso é descoberto, a revista pode recusar porque ele não discriminou um conflito de interesse que ele tinha. Né? Então, isso tudo tem que estar bem discriminado, bem colocado.
Se não houver nenhum, você vai pôr só os financiamentos e na parte de conflito de interesse você responde nenhum. Pronto, tranquilo. Então, acho que falei as coisas principais. É isso, gente. Acho que eu finalizei. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E né, pus aqui os agradecimentos que eu sempre ponho. E aí, gente, podem ficar à vontade para fazerem perguntas. Eu vou interromper a gravação para vocês poderem perguntar o que vocês